Ministério Público do Maranhão, por meio da Escola Superior, apresenta o webinário de Direito das Vítimas, nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2021, com a participação de membros do Ministério Público Nacional e grandes nomes do direito. Olá pessoal, meu nome é Alexandre Rocha Almeida de Moraes, promotor de Justiça do Primeiro Tribunal do Júri do Ministério Público de São Paulo. Olá, sou a professora Alice Bianchini, estarei presente no webinário Direito das Vítimas, realizado pela Escola Superior do Ministério Público do Maranhão. Eu me chamo Hilda Teixeira da Costa e estarei com vocês no webinário que vai tratar do direito das vítimas, promovido pela Escola Superior do Ministério Público do Maranhão. Eu sou Lélio Braga Calhau, promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, coordenador do canal Senhor Criminologia, um canal independente de ciências criminais. É um prazer muito grande estar aqui me dirigindo a vocês para convidá-los para participar do webinário Direito das Vítimas de Crimes. Olá, eu me chamo Fabiola Moran e eu estarei presente no webinário Direitos das Vítimas, realizado pela Escola Superior do Ministério Público do Maranhão. A Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão, ANPEM, apoia e participa desse evento. É preciso que a vítima seja tirada do esquecimento, tanto pelos operadores do direito, como também pela legislação nacional, ainda muito tímida em relação ao tratamento dado às vítimas. Conto com a presença de todos e até lá. Webinário de Direito das Vítimas. Realização: Escola Superior do Ministério Público do Maranhão. Apoio: CONAMP, ANPEM e CAOP CRIM. Boa noite a todas e a todos. Hoje nós começaremos a nossa quarta aula do curso O Direito, as Filósofas e o Direito. E hoje nós vamos conhecer um pouco da teoria do pensamento dessa filósofa que marcou tanto a construção do direito contemporâneo, do direito e dos direitos humanos, posso dizer isso, que é a Hannah Arendt. Particularmente sobre ela, tem uma obra que nos diz muito respeito, conversa muito com os dias que nós estamos vivendo, que é exatamente o livro que ela escreveu sobre o julgamento de Eichmann, se chama Eichmann em Jerusalém, que eu vou chamar a atenção ao subtítulo desse livro, que era exatamente um relato sobre a banalidade do mal. A banalidade do mal para Hannah Arendt, que era judia, e na cultura judaica, significava, o mal não significava nada que fosse profundo e arraizado, nada que tivesse raízes muito profundas. O mal não era nada, não era um fenômeno gigantesco, nem muito complexo, não. O mal, para Hannah Arendt, eram aqueles, não tinha raízes, e nem tinha sementes, nem deixava sementes. O mal era como se fosse um fungo que se transmite, que passa, se transmite na superfície e atinge aquela massa de cidadãos que não pensam muito nas consequências dos seus atos, que são inaptos
para preverem o que aqueles atos isolados deles pode causar no mundo onde estamos todos conectados. Ele se espalha nesse ambiente de pessoas que não realizam uma autocrítica. E o que acontece depois, quando eles percebem o erro deles, eles simplesmente pedem desculpas. Mas aí eles seguem cometendo, praticando os mesmos atos, sem refletir sobre eles e sem pensar no outro, sem realizar qualquer exercício de empatia. A banalização do mal é a naturalização das mortes, a falta do cuidado com o outro. São atos pequenos, rotineiros. E é por isso que nós, mais do que nunca, temos que enaltecer o papel da filosofia, de se pensar, de se refletir sobre tudo, sobre os acontecimentos, dar significado aos acontecimentos do nosso entorno e os nossos próprios atos. A ética e defender uma ética da solidariedade. É ela que tem que ser praticada. E é por isso que hoje nós vamos ouvir a brilhante professora Nádia Junqueira Ribeiro falando sobre Hannah Arendt e o direito a ter direitos. A professora Nádia é doutoranda em Filosofia Política e Ética no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Ela realizou estágio de pesquisa no Departamento de Filosofia da New School for Social Research. É mestre em Filosofia, Política e Ética na Universidade Federal de Goiás, bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela PUC de Goiás, é bacharel em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás, assessora de comunicação da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia e pesquisa atualmente a relação entre o social e o político em Hannah Arendt. Professora Nádia Junqueira, muito obrigada por estar aqui conosco, apontando novas maneiras de pensar, novas maneiras de enxergar. A sala de aula da Escola Superior do Ministério Público é toda sua. A senhora está com a palavra. Boa noite a todas e todos. Agradecer essa apresentação maravilhosa da doutora Carla, agradecer que está nesse espaço, nesse ambiente aqui com a doutora Ana Luísa, a doutora Elijane e toda a equipe, na pessoa da Giovana. Agradeço toda a equipe da Escola Superior do Ministério Público. E esse agradecimento é realmente assim, genuíno e vem com uma parabenização encantada com essa iniciativa da Escola Superior do Ministério Público, porque trazer um curso sobre as filósofas e o direito não se trata só de uma reparação histórica dessa invisibilização das mulheres na filosofia e na história do pensamento. É uma necessidade, é uma importância. As mulheres têm muito a contribuir, o pensamento delas tem muito a nos ajudar a pensar os nossos problemas, e a gente viu isso, né, nessas últimas aulas. Eu acompanhei da professora Loiane Cohen Brown, Rafizi, né, com Judith Butler, a Ingrid sobre a Nancy Fraser, o que me coloca aqui numa responsabilidade muito grande, porque as aulas foram muito boas, elas trouxeram questões muito pertinentes, e eu espero hoje também trazer isso aqui para vocês hoje para pensar. A Hannah Arendt, para nos ajudar a pensar, né, o direito dos nossos tempos de hoje, e também agradecer porque a gente está vivendo tempos tão difíceis, tem hora que é tudo tão duro, e que esses espaços se tornam como oásis, né, para a gente estar entre os nossos e pensar, tentar vislumbrar uma perspectiva, né, de que é possível ter novos começos, para usar as palavras de Arendt. Então,
mas sem deixar de fazer as críticas que devem ser feitas, entrar nos problemas que as pessoas tentam ignorar, que a gente tem que pensar. Então, um pouco essa é minha proposta para hoje. Eu pensei da gente conversar um pouco sobre esse pensamento de Arendt sobre o direito a ter direitos, quando ela pensa os direitos humanos, pensando aqui, ao estar com vocês que são operadores do direito, que estão na ponta, exercendo, né, esse papel tão importante, então a gente fazer um pouco de reflexão sobre como esse pensamento pode nos ajudar, né, na nossa prática, né? Bom, é claro que a Arendt pensou dentro de um contexto histórico, né, e ela é muito categórica em fazer distinções e não colocar a mesma régua para a gente pensar todos os fenômenos. Então, hoje eu vou trazer aqui um contexto em que ela pensou do totalitarismo, né, do início do século passado, depois vou voltar um pouquinho no século anterior, pensando um pouco depois da Declaração dos Direitos Humanos, mas, então, esse é o contexto. Eu não vou, de cara, informar nada para pensar, fazendo paralelos com os problemas que a gente vive hoje, mas eu quero já propor para vocês que eu faça isso, eu faça esse trabalho de trazendo o pensamento dela à luz dos eventos que ela pensou, e que vocês pensem nos nossos momentos, o que ela foi indicando que pode nos ajudar a pensar. Eu, particularmente, fico sempre muito provocada, porque eu vejo muita atualidade no pensamento dela, como a doutora Carla colocou, são em vários momentos. Eu hoje vou trazer um deles, né, que é o de direito a ter direitos, né, com a fragilidade dos direitos humanos, como é possível, séculos depois da promulgação da Declaração dos Direitos Humanos, a gente viveu uma situação em que uma massa, né, de seres humanos está completamente à margem de direitos básicos, estão sempre nesse limite de perder o direito à vida. Então, vai ficar um pouco essa provocação. Vou tentar ficar nessa uma hora e meia que eu quero pensar com vocês, tá? Vamos lá, eu vou apresentar aqui. Bom, então vamos lá. O direito a ter direitos, os direitos humanos e o pensamento político de Hannah Arendt. Uma das ideias mais conhecidas da Hannah Arendt, que felizmente tem ganhado cada vez mais espaço, repercussão em nossos tempos, é sua reflexão sobre o direito a ter direitos, que vem da sua crítica aos direitos humanos no contexto do início do século passado. Bom, o direito a ter direitos, em linhas gerais, e para a gente começar diretamente, significava para Arendt participar de uma comunidade política. Afora isso, os direitos humanos não passariam de palavras vazias sobre os sujeitos abstratos. Em linhas gerais, para introduzir o que a gente vai pensar hoje nessa aula, Arendt identificou um paradoxo nos direitos humanos, quando a humanidade se deparou com o fenômeno de apatria em massa. Quando homens e mulheres perdiam o direito a pertencer a alguma nação, eles perdiam junto todos os seus direitos, ao lar, ao emprego, seus direitos civis, legais, políticos. Então, sem esses direitos que garantiam sua cidadania, quando eles não se mostravam nada além de seres humanos, eles se encontravam numa situação tal de vulnerabilidade que facilmente poderiam perder a sua própria vida. Esse é o limiar. Bom, é indiscutível que a Declaração Francesa dos Direitos do Homem, a Proclamação Estadunidense de Direitos Inalienáveis, pronunciadas no final do século XVIII, foram significativos pontos de virada na história, mas o fato é que esses direitos eram atribuídos a um ser humano abstrato, o homem, né, que é desconectado dos reais indivíduos concretos históricos. Bom, a verdade é que quando esses direitos foram declarados, nem os franceses, nem os estadunidenses não pensavam que eles se aplicariam a todos os seres humanos. Vamos pensar aqui, por exemplo, que nos Estados Unidos, essa declaração num contexto de escravidão, por exemplo. Então, apesar dessas proclamações serem importantíssimas para afirmar a dignidade humana, logo ficou evidente que a questão dos direitos humanos se misturava à questão da emancipação nacional. Ou seja, a proteção desses direitos inalienáveis para o cidadão só poderia ser oferecida pelo governo da nação, né, daquele cidadão. Então, a importância das reflexões de Arendt acerca dos direitos humanos, das fragilidades, dos paradoxos que ela identifica, repousa em sua habilidade em apontar, identificar problemas sobre os quais precisamos pensar.
Então, a gente poderia ignorar questões muito difíceis sobre os direitos humanos, ou nos agarrarmos a clichês, para a gente evitar pensar sobre essas questões. Mas isso seria uma forma de encobri-las ou de descartá-las, e não é o que a gente vai fazer aqui hoje. Então, vamos lá. Hoje a gente vai pensar um pouco sobre o trabalho e obra da Arendt. Por que é importante conhecer a vida de Hannah Arendt para entender a sua teoria, o seu pensamento, e em especial os direitos humanos, que a gente vai ver hoje. Vamos pensar também os direitos humanos e os paradoxos que emergem no século XX, perdão, coloquei aqui 21, mas é século XX, o iluminismo e a questão judaica, o preço a se pagar pelos direitos humanos, que é o percurso que a gente vai fazer pensar aqui. Geralmente essa crítica dela é conhecida, bem focada aqui nesse contexto do século XX, né, com esse fenômeno da patridia, pensando a questão dos judeus no contexto da Segunda Guerra, né, também do final da Primeira Guerra, mas eu quero voltar um pouco atrás com vocês, pensar o iluminismo, a questão judaica, como Arendt já traçava essa reflexão lá atrás, nos séculos 18 e 19. E a partir disso, a partir de toda essa crítica que a gente vai fazer, vamos pensar qual política emerge dessa crítica e o que é inegociável na política arendtiana. Isso aqui é muito importante para a gente entender que essa crítica, o que a gente vai chegar ali no fim, a crítica de Arendt aos direitos humanos não significa de jeito nenhum uma recusa dos direitos humanos, dizer que Arendt é contra os direitos humanos, não. Ela é crítica, né? E o que emerge dessa crítica, que é tão importante para a gente pensar? É um pouco isso que a gente vai fazer hoje. Bom, quem foi Hannah Arendt? Arendt foi uma pensadora nascida em 1906, na Alemanha, morreu em 1975 nos Estados Unidos. Ela foi excelentemente educada em literatura alemã, grego clássico, já lia poesia grega aos 14 anos, filosofia moderna e antiga. Em 1924, ela chegou à Universidade de Marburg, foi orientada por Heidegger, que teve grande influência no seu estudo, seus pensamentos, mas a sua tese de doutorado, que foi o conceito de amor em Santo Agostinho, foi orientada por Jaspers em Heidelberg. Ela tinha 23 anos quando ela terminou. Bom, e o que acontece? A gente vê aqui que a Arendt teve um percurso meio clássico, né, do pensamento até agora, né? Ela vinha sendo formada na filosofia existencial e ela até então não tinha interesse algum por política. Mas eis que o nazismo cai como um martelo na cabeça dela na década de 30. Em entrevista a Günter Gauss, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouquinho, ela diz que até aquela época ela não tinha interesse algum em política, nunca tinha lido Marx, por exemplo, mas a ascensão do nazismo muda radicalmente o curso da sua vida. Então, ela deixa a escrivaninha para se lançar na atividade política. Isso é muito importante, e a gente vai entender daqui a pouco por quê, que isso é tão importante especificamente para ela. Ela identificou certa deformação intelectual nos círculos intelectuais da sua época, na Alemanha, e ela quis se juntar a quem estava agindo politicamente, intervindo de fato naquele contexto. E ela se juntou aos sionistas. Então, nessa entrevista, ela diz, nossa, eu não queria nunca mais, eu saí da Alemanha dizendo, eu nunca mais vou mexer com isso, vou ser intelectual, porque ela viu... ela identificou uma certa deformação intelectual naquelas pessoas, elas não conseguiam agir politicamente e acabaram muitas, inclusive, colaborando, né, com o nazismo. Então, aí ela se junta aos sionistas. Bom, então, ainda na Alemanha, o incêndio do Reichstag, né, o que é o ponto de virada ali na vida dela, ali ela faz o seu primeiro trabalho clandestino para a organização sionista, e ela acabou sendo presa. E é muito interessante como ela diz que deu uma enorme satisfação a ela, essa prisão, porque ela viu que ela poderia fazer algo, né? E não seria uma mera inocente, né? Mas aí ela escapou. Ela conseguiu escapar da prisão. Eu quero ir vamos marcando aqui, na hora que a gente vai falar um pouco da história dela, sobre as viradas de sorte que ela teve na vida. Então, primeira vez ela foi presa, conseguiu escapar. É uma história até divertida, vale a pena ver na entrevista, tem um texto também, como ela fez até amizade com o policial que prendeu ela, mas em seguida, essa prisão alertou para o perigo, né, que cercava os judeus na Alemanha, então ela migrou, no primeiro momento ela não queria migrar, depois ela percebeu que era perigoso, o marido dela já tinha migrado para Paris, o primeiro marido, e ela migrou com a mãe para Praga, e depois foi para Paris, onde ela passou os anos seguintes contribuindo, né, para a organização sionista,
se aproximando de círculos intelectuais mais politizados, aí sim, ela foi, né, ler pela primeira vez Marx, Trotsky, e foi ler teoria política. Inclusive, nesse contexto, ela conheceu seu segundo marido, foi com quem ela esteve casada até seus últimos dias de vida, e quem influenciou fortemente, principalmente Origens do Totalitarismo. É uma obra que ela dedica a ele, e é quase uma conversa mesmo, como ele tem uma presença muito forte. Bom, e o que aconteceu depois que ela foi para Paris, a atmosfera também começou a ficar envenenada pelo antissemitismo ali, e ela acabou indo para um campo de internamento. Mais uma vez, conseguiu escapar. Ela escapou do campo de internamento, encontrou o marido dela ao acaso, né, numa rua, e eles conseguiram migrar para os Estados Unidos. De novo, também foi uma questão de sorte. Tem uma história muito triste, como ela era muito amiga do Walter Benjamin, e ao tentar passar, eles primeiro tiveram que migrar para a Espanha, né, para fugir para a Espanha, da Espanha e para Portugal, porque lá em Portugal ficaram esperando pelo visto para os Estados Unidos. E a fronteira entre a França e a Espanha um dia ficou fechada, o Benjamin achou que aquilo já era a última chance, ele suicidou. E poucos dias depois a fronteira reabriu, e a Arendt passou. Foi um pouco nesse contexto, mas mais uma vez ela teve outro golpe de sorte, né. Então, ela chegou com a mãe e o marido nos Estados Unidos em 1941, ali ela chegou como apátrida, e somente em 1950 ela conquistou a cidadania dela. Bom, então vejam, foram quase 15 anos que ela foi de fato uma apátrida, e que ela ela viveu na pele a experiência da apatridia, e viu nesse caminho dela vários caírem, né, vários não terem a mesma sorte como ela teve. Bom, então, nos Estados Unidos, ela continuou a atuar politicamente, ela escreveu para o jornal Aufbau, que era de língua alemã, voltado para os judeus, e ela se posicionava ali em relação à política judaica, na guerra em curso, em seguida também em relação à formação do Estado de Israel. Ali nascia, né, uma oposição leal de Arendt ao sionismo, então, no primeiro momento, ela age junto com eles, numa postura crítica, e depois vai crescendo cada vez mais essa oposição leal, e ela começava a discordar cada vez mais dessa política. Por exemplo, ela era a favor da formação do exército judaico no contexto da guerra, e o que nunca aconteceu, e o movimento sionista foi responsável pela pá de cal, que matou a proposta, e ela também era contra a proposta de formação do Estado de Israel, como estava sendo proposto como Estado-nação que ignorava a presença dos povos árabes. Isso também é importante, para pensar aqui, como ela também, a gente vai conversar sobre isso, a crítica dela ao Estado-nação, né. Ali, né, sobre Israel, ela propunha um Estado bifederado, né, para considerar a presença dos povos árabes. Então, ela foi se encontrando cada vez mais isolada no movimento, as suas opiniões cada dia mais não encontravam acolhimento no movimento sionista, até que ela deixou a organização de vez e se dedicou à carreira acadêmica. Bom, mas vejam só, haviam se passado 15 anos que a Arendt esteve envolvida politicamente, lutando contra o antissemitismo. Isso mudou completamente sua trajetória, e essa mudança está na base de toda a sua obra, que viria a ser produzida e publicada daí para frente. A Arendt se tornou, então, uma teórica política, como ela gostava de ser chamada, também está nessa entrevista, ela não gostava de ser chamada de filósofa, e principalmente, ela não foi, então, veja, o caminho dela teria sido, né, para filosofia existencial, mas não, foi um trabalho político, né, uma teoria política, como ela gostava de dizer. Então, essa trajetória informa, né, diretamente o caminho que ela trilhou na filosofia. Então, nos Estados Unidos, ela publicou obras que marcaram o pensamento político do século XX, pelas quais é reconhecido como origem do totalitarismo, a condição humana entre o passado e o futuro, sobre a Revolução, Eichmann em Jerusalém, Homens em Tempos Sombrios, Crise da República, Vida do Espírito, Responsabilidade de Julgamento, Escritos Judaicos, etc. Bom, eu queria passar um pouquinho com vocês para essa entrevista aqui. Eu recomendo fortemente, ela está no YouTube, e também está em escrita, quem prefere, em compreender, eu também posso passar esse texto, quem estiver interessado, em PDF. Essa é a imagem da entrevista que ela concedeu a Günter Gauss em 1964, e essa entrevista chegou a render prêmio ao Gauss. O que eu queria destacar nessa entrevista é a forma como Arendt relaciona a sua judaicidade
e a sua atuação política na luta contra o antissemitismo, e como isso mudou definitivamente o curso de sua vida. Arendt diz em certo momento da entrevista que não acredita em nenhum processo de pensamento sem experiência pessoal. Aqui a gente tem claro como a sua experiência pessoal informa o pensamento dela, né? E o trabalho que ela faria nos anos seguintes, já refugiada nos Estados Unidos. E entre a centralidade, a grande novidade dessa entrevista, que nos dá detalhes da motivação diária para o trabalho político, né? O trabalho que ela fez ao lado dos sionistas. Em todo o seu relato sobre o envolvimento com os sionistas e como partiu para o trabalho prático, algo muito importante, como ela se relaciona, né, com essa judaicidade, que é uma relação política, como ela diz, né? Ela conta que não foi por sua família que ela soube que era judia, que a mãe não era a religiosa, né? Os seus pais, eles eram da primeira geração de profissionais judeus liberais, né, alemães agnósticos, eles eram altamente educados, e o fato dela ser judia nunca foi mencionado, né? Que ela só compreendeu isso ao sair de casa, experienciar o antissemitismo. Ainda que jamais ela ou a mãe tenham considerado ser batizada, isso era inadmissível, era impensável, é o que fala nessa entrevista. E também, como ela enfatiza numa carta a Scholem, ser judia para ela era um fato indubitável, era um fato que ela nunca quis mudar, né? Mas o que ela descobriu com a ascensão do nazismo era que pertencer ao judaísmo agora era um problema dela, e esse problema era político, e ela diz, apenas político. Então, é uma dimensão que não é para ela religiosa, é uma dimensão política, foi como ela se entendeu, porque foi como ela foi atacada. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, porque de uma estudante de filosofia existencial sem qualquer interesse por política, a gente tem, depois da ascensão do nazismo, uma pensadora que se dedica a pensar esses principais conceitos da tradição a partir de eventos, né? Então, o fato da Arendt ter agido politicamente como judia, ter se lançado no mundo e trabalho prático enquanto judia, nos leva ao próximo ponto que eu quero colocar aqui para vocês, só um pouquinho, só para sentir um pouquinho o clima dela falando. Deixa eu colocar aqui. Acho que por aqui já dá, vamos lá. Bom, era só um pouquinho até aqui. Tá. Por que eu quis destacar isso? Porque aqui a gente vê como a área, ela diz, né, se alguém é atacado como judeu, ele deve se defender como judeu, não como alemão, não como cidadão do mundo, não como defensor dos direitos humanos, ou seja, o que for. Então, ela defende aqui um humanismo situado, concreto, histórico. Ela recusa assim, né, um humanismo abstrato, né, e aqui emerge a crítica aos direitos humanos, como a gente vai ver. O que eu quero destacar é que isso está na teoria dela, mas é muito importante a gente ler Arendt sem nunca esquecer desse engajamento político dela, né, e como isso informa, e por que também eu estou querendo destacar isso? Porque em A Condição Humana, a gente lê uma teoria que ela está ali se referindo aos gregos. E sobre a Revolução, a gente lê uma história que ela vai mencionar as revoluções francesas e americana. E a Arendt, ela é alvo de muitas críticas, ao dizer que sua teoria está apartada de demandas políticas do nosso tempo, do tempo dela, mas a gente precisa lembrar que as críticas dela, em especial aos direitos humanos, estão concretamente situadas, né? E, inclusive, na sua própria atuação política, né?
Bom, então a Arendt, ela acabou desistindo, né, de atuar ao lado dos sionistas, depois de cansar literalmente de fazer crítica à forma como as lideranças conduziam a política judaica, e isso a gente vai entrar que isso é muito importante, e não mais ser ouvida, né? Então, ali na década de 50, ela diz que não tem talento para política, e ela mergulha na atividade acadêmica. Mas, volto, a gente não pode esquecer a Arendt que vem antes disso, né? Bom, e aí, sobre essa crítica que ela faz à política judaica, que vai ser o penúltimo ponto que a gente vai abordar na aula de hoje, a Arendt pega muito pesado com os sionistas, e ela faz uma dura crítica à política judaica em diferentes momentos. Isso nos importa não para encontrar uma culpabilização pelo que aconteceu no século passado, né, em especial com o totalitarismo nazista, mas porque as falhas e as ausências indicadas por ela nessas acusações e reflexões sobre a política judaica dizem muito da noção de política que ela desenvolve com um arcabouço teórico maior nas obras que viriam adiante, né? Sem mencionar os judeus da política judaica. Então, isso é interessante como ela coloca, mas sem informar, né? Ela vai dizer, por exemplo, muito mais adiante sobre a Revolução, ao refletir sobre a Revolução Americana, que a liberdade significa participar do governo ou não significa nada. Essa noção positiva de liberdade relacionada à participação está desenvolvida, refletida e mencionada em vários outros trabalhos. Mas a verdade é que Arendt conclui que os judeus não participaram efetivamente, politicamente, na comunidade onde eles estiveram inseridos, e isso os colocou mais adiante no centro do antissemitismo. Eles estiveram envolvidos, de acordo com a crítica de Arendt, em tentar sobreviver a qualquer preço e não souberam se organizar, enquanto povo, né, guiado por interesses comuns. E isso teria fortalecido o povo judeu politicamente. Bom, e Arendt morreu tendo a certeza de que quando a gente deixa de participar ativamente da comunidade a qual a gente pertence, a gente se coloca em um risco muito grande. É onde a gente vai chegar no final dessa aula. Mas só para a gente fechar um pouco essa parte sobre a vida dela, o que eu queria destacar? Em primeiro lugar, que ela sentiu na pele o que é ser uma pátria, e o peso de não pertencer a uma comunidade política. Então, a gente precisa ter a sensibilidade de entender quantas vezes ela poderia ter tido um destino muito diferente do que ela teve. E tudo isso conduz à forma como ela vai fazer a filosofia dele para frente, né? A forma como ela desenvolve sua teoria, como ela diz, é pensando sobre esses eventos. E foi assim que ela escreveu sobre a Revolução Americana Francesa, sobre os movimentos de desobediência civil, o julgamento de Eichmann, e, sobretudo, sobre o totalitarismo, né, que é o evento sobre o qual ela se debruçou até os últimos dias de sua vida. Então, hoje, nossa aula vai atravessar, basicamente, 3 obras dela. Vamos passar aqui. Origens do totalitarismo, né? Essa que foi publicada em 51, então essa famosa frase, o direito a ter direito, está nesse trabalho, especificamente no capítulo 5 da segunda parte, e é ali que ela desenvolve a crítica aos direitos humanos de forma mais elaborada e também mais conhecida. Importante destacar que o Aristotelitarismo foi publicado em 51, mas ele é resultado de muitos anos de reflexão de Arendt sobre o tema. Lembram esses 15 anos aí que eu mencionei antes dela ir para os Estados Unidos e que ela teve... estava envolvida, né, ativamente, politicamente, ela não estava ali efetivamente trabalhando filosoficamente, mas estava tudo sendo gestado, né, então é publicado em 51, mas é resultado de anos de reflexão quando ela estava em campo, por assim dizer, né. Então, quando ela chega aos Estados Unidos, ela finalmente se dedica à escrita e à publicação desse trabalho. E o que é importante a gente ter em vista, ao lermos as origens, é que nos trata de um trabalho sobre a história convencional do totalitarismo. A Arendt faz uma nova historiografia, por assim dizer, porque é uma análise histórica, um rastreamento dentro da história dos principais elementos que eventualmente se cristalizaram no totalitarismo. Então, o que ela faz é um trabalho de reconstrução desses elementos, né, que ao longo da história se cristalizaram e se configuraram como condições históricas possíveis para o totalitarismo. E eu quero destacar porque esses elementos são importantes da gente pensar, porque eles nos ajudam também a pensar o nosso próprio contexto político, né? Bom, a gente, de certa forma, vai passar pela Condição Humana, que foi publicada em 58, pela razão desse trabalho abrigar um dos maiores arcabouços teóricos dela, por assim dizer.
Um leitor um tanto desavisado pode encarar a leitura da condição humana sem entender qual evento político está informando ali, né, as reflexões filosóficas, mas todo o desenvolvimento de conceitos tão importantes para a Arendt, como pluralidade, singularidade, ação, teia de relações humanas, a distinção entre as esferas pública e privada, mas tudo isso está informado aqui em Origem do Totalitarismo, de alguma forma. Então, eu recomendo fortemente quem tem interesse em se aventurar pelo pensamento de Hannah Arendt, nessas duas obras um pouco juntas, né? A gente vai fazer a referência a essa obra hoje pelo fato dela abrigar esses conceitos fundamentais para a gente entender a crítica aos direitos humanos, como pluralidade e ação. A gente vai ver daqui a pouco. E, por fim, os escritos judaicos. Esse, possivelmente, é o trabalho de Arendt que vocês talvez tenham menos ouvido falar sobre. Ele reúne escritos entre 1930 e 1960 sobre a temática judaica. Ele não é uma obra, né, então, em si, mas é uma edição que foi feita pelo Jerome Cohn e Ron Feldman. E por que eu vou trazer, então, esses escritos? Por que não as obras mais conhecidas? Eu sou muito fã desse trabalho aqui. E aí, por que esses escritos para pensar os direitos humanos? A resposta mais fácil e mais óbvia, que poderia dizer, bom, porque Arendt estava pensando na condição de apátridas dos judeus, né, no contexto pós-guerra, para pensar a fragilidade dos direitos humanos. Isso é verdade, mas o que eu quero mostrar para vocês hoje, com esses escritos aqui, é que ela já vinha indicando, muito antes desse contexto aqui do século passado, ao pensar a organização política do povo judeu desde o iluminismo, que os direitos humanos já vinham se provando frágeis para esse povo, e que eles foram os primeiros a descobrir que os direitos humanos estavam à venda, muito antes do século XX. Né? Então, o que eu pretendo oferecer para vocês, no percurso final dessa aula, é como a Arendt pensa a relação entre direito a ter direitos e participação política na perspectiva da organização política judaica antes da Segunda Guerra Mundial. Outra coisa que eu queria destacar sobre os escritos judaicos é que eles são textos um quanto marginais em relação a outras obras mais consagradas da Arendt, como sobre a Revolução, né, Condição Humana. E o que é curioso, como o Ron Feldman coloca, é que Arendt escreveu sobre o tema judaico possivelmente mais do que qualquer outro. Mas, mesmo assim, não é frequente encontrarmos reflexões e pesquisas sobre o pensamento de Arendt relacionado à questão judaica. Há, inclusive, uma tendência a separar esse tema do seu pensamento como um todo, como se essas reflexões e sua própria experiência enquanto judia não informassem os conceitos que ela elabora. Mas, isso porque ela mesma ela acaba sendo vítima do que ela mesma faz, porque realmente ela não informa, a condição humana inteira tem uma vez a palavra judeu, ela realmente não coloca lá, mas eu me posiciono ao lado daqueles pensadores que acreditam nessa perspectiva de leitura em que esses conceitos, né, a raiz deles repousa nos escritos judaicos, nas reflexões que ela fez sobre a temática judaica e na sua própria experiência enquanto judia, né, então eu gosto dessa perspectiva de um argumento por uma maior conexão entre essas reflexões e seu pensamento como um todo, né? Bom, então, agora vamos aos direitos humanos de uma vez. Então, vamos lá. Então, afinal, como nascem os direitos humanos? Só vou beber uma aguinha, tá? Bom, nós temos nos Estados Unidos, em 1776, a Declaração de Virgínia, que proclamou o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Outros direitos humanos também foram expressos nessa declaração, como o princípio da legalidade, a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa. Do outro lado do Atlântico, alguns anos depois, em 1789, a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que proclamava os fundamentos da liberdade, da igualdade, da propriedade, da legalidade, das garantias individuais liberais. O que elas apresentam de novidade até então na história da humanidade? Essas declarações afirmavam a dignidade humana, isto é, que qualquer indivíduo, a partir daquele momento, passaria a ser portador de direitos inalienáveis, e para isso não seria necessária nenhuma lei ou direito, o homem seria sua fonte, origem, fim, e não mais Deus.
né? E nem os costumes da história. Essas declarações afirmavam que todos os homens, igualmente por serem humanos, eram portadores de direitos inalienáveis. Então, não era derivado de outro direito ou lei. Bom, o que acontece, contudo, um pouco mais de um século depois dessas declarações? O fenômeno de uma massa de seres humanos apátridas, despojados de qualquer direito, largados à própria sorte, sem Estado, sem qualquer lei que pudesse garantir esses chamados direitos inalienáveis. Os direitos humanos se mostraram, assim, prova de idealismo fútil ou hipocrisia, nas palavras de Arendt. Ao mesmo tempo em que nos países civilizados os direitos humanos apareceram como direitos inalienáveis dos cidadãos, emergia também essa situação dos seres humanos sem direito algum, né? Essa incrível, como diz aqui na citação de Arendt, essa incrível desgraça do número crescente de pessoas inocentes, né? Bom, qual que é o pano de fundo histórico? O contexto político que a gente está se referindo aqui é o da Primeira Guerra Mundial, que dilacerou a comunidade dos países europeus e destruiu a fachada do sistema político. É aqui que emerge o fenômeno das massas apátridas. Agora vejam, não são pessoas apátridas, são massas apátridas. A gente está falando de migração de grupos que não eram bem-vindos e não podiam ser assimilados em parte alguma. Já não encontravam um lugar para construir um lar em nenhum lugar do mundo. E o pior, eles eram inocentes, né? E a inocência, né, como diz Arendt, era seu maior infortúnio. Então, estavam sem país, ficavam sem lar. Fora do Estado, apátrida. Perceberam que quando eles não tinham direitos humanos, eles não tinham quaisquer direitos. Então, os apátridas e minorias, eles eram grupos que, ao saírem de seu país, se viram sem lar, sem possibilidade de encontrar algum lugar no mundo possível, e fora do seu estado eram apátridas, o que significava que não tinham quaisquer direitos, e aqui eles provavam que não bastava ser humano para ter acesso a esses direitos. Os apátridas e minorias, ao perderem o lar, ao serem expulsos de seu estado sem qualquer razão, perdiam direitos inalienáveis, ou seja, o direito à residência, a trabalhar, emitir opinião, a construir os laços sociais e, no limite, a viver. Isso porque não dispunham de governo que os protegesse, viviam sob leis de exceção ou sob condições de ausências de lei, e por isso muitas vezes viviam em transgressão à lei, porque era uma forma de serem entendidos como cidadãos. Quando eles cometiam um crime, aí eles se equiparavam, né, aos cidadãos. Então, esses tratados de minorias que protegiam apenas nacionalidades com um número considerável também se mostraram inexequíveis. Então, o que acontecia? As minorias sem Estado-nação ou eram assimiladas ou eram liquidadas. Então, aqui, esse fenômeno revelou a incapacidade dos Estados-nação de proteger os direitos humanos daqueles que tinham perdido os direitos nacionais e permitiu que os governos opressores impusessem escala de valores. O que a gente tem, então? O que se chamaram de displaced persons, que é uma expressão inventada para liquidar o problema ignorando que ele existe. As medidas de repatriação falharam, porque ninguém queria receber essas pessoas, assim como as medidas de naturalização. O que fazer, então, com essa massa de pessoas sem Estado para proteger seus direitos e que nenhum país quer acolher? Arendt é dura, mas precisa mencionar a solução que foi encontrada. Campo de internamento, né, que foi o único território que o mundo tinha a oferecer aos apátridas, ou um Estado de lei, ou seja, um Estado policial. É importante destacar aqui que é inédito o fenômeno de conferir à polícia, né, essa força de lei, ou transferir para ela, né, o poder e a deliberação de resolver esses problemas, ou seja, com base na força e na violência, né. E essa saída, a gente sabe, segue sendo encontrada pelos estados incapazes de garantir os direitos humanos como o brasileiro. A resposta é transferida para o Estado policial que resolve na força e na violência, né? E Hitler vai além. Ele propõe liquidar as minorias. Então, a solução foi as câmaras de gás. Aqui eu queria destacar algo importante, gente, porque a Arendt passou sua vida tentando entender como foi possível chegar nos campos de extermínio. Ela também fala nessa entrevista, eu recomendo falar, aquilo a gente jamais poderia ter imaginado que seria possível, e foi. Como a doutora Carla também mencionou aqui no início da aula, sobre Eichmann em Jerusalém, na última
fase de trabalho da Arendt, ela se dedicou a compreender o mal. Então, ela se dedicou toda a sua vida, a gente pode dizer, a compreender o totalitarismo, e depois, até na última fase de trabalho, compreender o mal, como alguém chega a essa possibilidade de exterminar, né, de fazer desse extermínio em massa. Bom, o que é importante nisso que a gente está conversando? Sobre a solução para as pessoas que não dispõem de direitos humanos, né? É pensar sobre os limites que colocam essas pessoas no limiar de perder a própria vida, né? Eu não quero de nenhuma forma dizer que há uma linha reta que liga o Estado policial ao campo de extermínio, né? Ou dizer que a história necessariamente se repete, não é isso. Mas o que é importante a gente perceber é que existem elementos que cristalizaram nesse fenômeno e que tem muito a nos ensinar e iluminar o nosso tempo. Então, nesse sentido, a Arendt aponta um caminho que leva as pessoas a esse limite de perder a própria vida, que temos todos, principalmente vocês, operadores do direito, estar atentos. Primeiro, essas pessoas são despojadas dessa proteção jurídica, né? Primeiro, elas vão perdendo esses direitos civis, legais, né? Nenhuma lei, por fim, é capaz de alcançar direitos a ela. Depois, elas são despojadas moralmente, até que ninguém se interessa por elas. Então, não é do nada, não é de repente, é como se houvessem camadas de proteção e de direitos que vão sendo eliminados pouco a pouco, até que o ser humano chega num nível completamente humano, mas nada além de humano, que é um nível de superfluidade e que aí ninguém se interessa por ele. Então, esse limite fica fácil de eliminar quando já ninguém mais reivindica por essa vida. Essa vida já não interessa mais ninguém. Então, essa superfluidade atravessa facilmente esse limite de perder a própria vida, né? E sem que ninguém reivindique essa vida, né? Então, como a Rafise, né, lembrou na aula da última semana, são vidas que não são passíveis de luto, né, para mencionar o trabalho da Judith Butler. Bom, a gente chega, por fim, aqui aos 2 paradoxos de direitos humanos que Arendt identificou. O Estado só garante esses direitos aos cidadãos nacionais, isto é, os povos ou as pessoas que foram privados de seus governos não usufruíam dos direitos humanos, né? Então, como esses direitos podem ser considerados universais e inalienáveis se eles precisam dessa condição para que sejam efetivados? Ou seja, que tem uma nacionalidade que lhes deu o direito a ter esses direitos humanos. O segundo paradoxo se encontra no fato do homem ser a fonte dos direitos humanos. Ora, se o mero fato de ser humano é suficiente para que seja digno de ter os direitos humanos, por que quando a pessoa não se torna nada além de um ser humano, quando ela foi despojada de todas essas camadas de direitos, né? É justamente quando ela perde todos os direitos humanos. Quando ela não é mais uma alemã, quando ela é mais uma francesa, ou se quiserem, uma venezuelana no coração de São Paulo, ou seja, apenas um ser humano em outro estado, ela não pode ter direito a um lar, a trabalhar, a construir relações sociais. Vamos pensar um pouquinho sobre cada um desses 2 paradoxos. O primeiro diz respeito à relação entre Estado e nação. Quando o Estado coincide com a nação, de acordo com Arendt, a promessa da igualdade de todos cai por terra. Os Estados nacionais são, assim, definidos pelo seu caráter nacionalista. O início do desmoronamento dessas estruturas coincide historicamente com a era imperialista do século XIX. Arendt constrói o seu argumento mostrando como as funções e os interesses do Estado e da nação se opõem. Existe uma discrepância entre ambos. E, assim, a formação do Estado Nacional, compreendida por Arendt como a conquista do Estado pela nação, contribuiu com a própria destruição da estrutura do Estado-nação. Mas por quê? Vamos ver o que significa cada um deles, né? Nação e Estado. A nação se configura quando um povo vê a si mesmo como uma entidade cultural, possuindo história, que deixou suas marcas, está circunscrita ao local ao qual geralmente pertence por nascimento. A nação seria o termo usado para designar um espaço cujas fronteiras são demarcadas pela história
e pelo trabalho de um povo que eventualmente ele nasceu e que passa a se enxergar de maneira geral como uma unidade. Talvez aqui a perigosa noção de homogeneidade, né? O Estado, por sua vez, é uma sociedade aberta, né, governando um território onde seu poder protege e cria as leis. Ele possui um caráter institucional, tanto legal quanto de poder, e enquanto instituição legal, citando Arendt, ele conhece apenas cidadãos, a despeito da nacionalidade. Sua ordem jurídica é aberta a todos os que vivem em seu território. O Estado é uma instituição político-jurídica que, apesar de abarcar uma nação, isto é, apesar de guardar dentro dos seus limites, do seu território, um povo que pode considerar-se como tendo uma história compartilhada a partir de nascimento comum, e se considerar, por isso, uma nação emancipada, suas decisões não estão subordinadas a esse sentimento nacional. Então, aqui, né, os interesses se opõem, e a consequência é a própria destruição da estrutura do Estado-nação. Bom, mas as funções do Estado, como essa instituição que cria e protege as leis dos seus cidadãos, passaram a mudar quando houve identificação entre Estado e nação, no século XVIII, a partir da conjugação dos direitos humanos com a soberania nacional durante a Revolução Francesa. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão declarou, além de tudo que a gente já mencionou, a soberania nacional. A partir da declaração, a soberania fica subjugada à nação, e com isso conjugaram-se direitos humanos e emancipação nacional. A partir dessa associação que é equivocada, a concepção de cidadão muda e o Estado se transforma no instrumento de lei e instrumento de nação. Marca aqui a consolidação da estrutura do Estado Nacional. Nesse sentido, se antes o Estado devia garantir os direitos de todos aqueles que estavam dentro de seus limites territoriais, independente da nacionalidade, agora ele considera cidadão e indivíduo portador de direitos e de igualdade perante a lei apenas aqueles que pertencem à nação. Daí em diante, fora de seu estado de origem, o indivíduo encontrava-se destituído de igualdade, de direitos em relação a todas as pessoas e deixava de ser uma pessoa jurídica. Ele perdia o direito a ter direitos. E é por isso que Arendt diz que a maldição dos Estados-nação contém o germe de uma doença mortal. Porque o Estado-nação ele não pode existir quando o princípio de igualdade perante a lei é quebrado. E o que temos, então, é uma massa anárquica de indivíduos e superprivilegiados, né? Ele priva cidadãos de condição legal e domina com a polícia onipotente. Bom, e o segundo paradoxo. Ao dizer que o homem é fonte da lei, a declaração pretendia que esses direitos humanos não estivessem sob nenhuma tutela, né? Nem que tivessem uma fonte divina, por exemplo. Por serem inalienáveis, irredutíveis e indeduzíveis, ele não invocava nenhuma autoridade para recebê-los. Ocorre que, como o homem é origem e objetivo último, não tinha autoridade ou instituição para garanti-los. Então, quando havia a perda de direitos humanos, a quem recorrer? Ninguém. Por isso, ninguém levava a sério os direitos humanos, né? Eles não constituíram questão prática em política. E por isso que Arendt diz, os apátridas estavam tão convencidos quanto as minorias de que a perda de direitos nacionais era idêntica à perda de direitos humanos e que a primeira levava a segunda. E aí o problema é que essa declaração se referia, então, a um ser humano abstrato, que não existe em parte alguma, porque em toda parte ele está atravessado por contextos históricos, concretos, e que define o acesso dele aos direitos. Portanto, quais os problemas dos direitos humanos, afinal, que Arendt identifica? Bom, primeiro, que eles foram proclamados independente da história e dos privilégios, né? Os direitos históricos foram tidos como direitos naturais, a crença em certa natureza do homem, a ausência de esfera superior às nações para garantir esses direitos, e quando um ser humano perde seu estado de espaço político, perde todas as qualidades que possibilitam aos outros tratá-lo como semelhante. Um pouco então sobre essa crença em certa natureza do homem. Essa crença é de que como se fosse suficiente, né, acreditar nessa natureza do homem para afirmar a dignidade humana e garantir os direitos desses sujeitos.
Mas quando um ser humano perdia ou perde seus status políticos, ele perde todas as qualidades que possibilitam aos outros tratá-lo como um igual, como um semelhante, né? Então, Arendt diz que para o ser humano que perdeu seu lugar na comunidade, resta a simples existência. E a gente não viu nada de extraordinário quando a gente viu o ser humano na sua simples existência. Ninguém reivindica essa vida. E a verdade é que a gente vê só uma superfluidade e esse que não gera nenhum sentimento de responsabilidade por ele, né? Sobre essa questão dos direitos humanos terem sido proclamados independente de história e de privilégios. Durante o século XIX, os direitos humanos eles foram invocados de modo negligente para defender indivíduos contra o poder crescente do Estado. É esse o contexto, né? Era essa a demanda pelos direitos humanos. Só que aí, como diz Arendt, ele não passou de slogan para o uso dos protetores dos subprivilegiados, né? E, além disso, o conceito foi tratado de modo marginal pelo pensamento político do século XIX. Não é à toa que, felizmente, há um crescente interesse e estudo por eles do século passado para cá, eu acho cada vez mais crescente, né? O fato dos direitos históricos também serem entendidos como direitos naturais, é muito importante a gente entender essa noção de igualdade, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, que ela não é natural, ela é artificial, né? Ela deve ser construída. Então, assim como os direitos, eles não são dados, não são naturais, eles são construídos. E qual que é o problema? Quando a gente naturaliza, a gente apaga a necessidade do esforço em construir um espaço, uma instituição que abarque essas diferenças, que seja capaz de dar conta dessas diferenças, né? E aí a gente vai entrando numa tendência a suprimir, né, essas diferenças. Sobre essa ausência da esfera superior às nações para garantir esses direitos, a questão é que os direitos humanos se mostraram inexequíveis sempre que surgiam pessoas que não eram cidadãos de algum Estado soberano, né? Então, a quem recorrer, né? Quem vai proteger quando não tem um Estado, quando o Estado não é capaz de fazer isso, né? Então, o que a Arendt conclui a partir dessas experiências dos problemas, que a calamidade dos que não têm direitos decorre do fato de não pertencerem a qualquer comunidade. Foi só uma aguinha. E aí, a calamidade não é a perda de direitos específicos, mas a perda de uma comunidade disposta e capaz de garantir quaisquer direitos. Ou pertencemos e participamos de uma comunidade política, ou a gente sempre vai estar passivo de perder os direitos humanos. É esse o ponto da Arendt. E é por isso que eu queria entrar agora com vocês no nosso penúltimo ponto sobre a questão judaica e o iluminismo. Por que pensar isso? Nos escritos judaicos, nos textos de 1930 e 1940, principalmente, Arendt já apontava uma fragilidade de direitos humanos quando eles não são acompanhados de uma real integração à comunidade. Na sua crítica, ela mostra que os judeus nunca foram de fato integrados à comunidade europeia, e como a história do alcance dos direitos aos judeus na Europa é uma história marcada pela desigualdade e por uma relação de troca, de privilégios e serviços entre algumas camadas judeus e dos governos. Nesses contextos, eles ficavam sempre à margem da participação política das comunidades onde estavam. Isso fragilizou os judeus enquanto grupo e se mostrou como um dos elementos que os lançou para o centro do antissemitismo no século XX. E aqui a Arendt é dura, mas diz, eles estavam sempre numa busca de sobreviver a qualquer preço, achando que ia fazer uma negociação aqui, outra ali, mas para que mantesse meramente sobrevivência seria suficiente. E não foi, né? Então, historicamente, a gente se situa no seguinte cenário. No século XVIII, a gente tem o iluminismo, que demandava agora que todos os seres humanos são humanos, inclusive os judeus, e havia o compromisso dos estados que emergiam em reconhecer todos os cidadãos como iguais. E aí, nesse mesmo século, a gente tem as declarações de direitos do homem, né, que reforçam o reconhecimento dessa dignidade humana. No século XX, temos o fenômeno das massas apátridas, ao qual Arendt se refere para indicar os paradoxos e os fracassos dos direitos humanos. E o que se passa no século XIX, aí no meio do caminho? Uma história de uma emancipação dos judeus ali na Europa que foi bastante complicada e frágil. A fragilidade dessa emancipação, que foi aparente, como diz Arendt,
pode ser provado nos seguintes dados. Em 1869, essa emancipação alcançou todos os judeus da Europa. Em 1930, ou seja, 2 gerações depois, cito Arendt, as únicas pessoas na Alemanha que gozam de direitos civis e legais são aquelas que podem provar que nenhum de seus avós eram judeus. Então, é uma emancipação tal frágil que não foi suficiente para garantir nem duas, né, garantir direitos nem para 2 gerações. Não só direitos, né, estamos dizendo de um extermínio, né. Então, a Arendt propõe um trabalho historiográfico, nada óbvio, né, ela nada contra muitas marés ao fazer esse trabalho que ela faz, porque o compromisso dela, como ela dizia, era em compreender, ainda que isso custasse desconfortos, e ela causou, até morrer, ela causou desconforto. Então, ela deslocou a perspectiva para a organização política judaica, para identificar os elementos ali que proporcionaram essa fragilidade como um terreno fértil, né, para o antissemitismo. E o que ela identificou? Que essa emancipação não significou participação política, que havia um apartamento dos judeus da política europeia e uma certa, também usa essa palavra, cegueira das lideranças judaicas, que nunca foram capazes de identificar seus inimigos e acreditavam piamente na proteção dos governos, que no fundo sempre estavam condicionados à riqueza desses judeus. Então ela descobriu, nesse contexto, que a riqueza não gera poder, mas engajamento político, coletivo, sim. Eu quero fazer um adendo, assim, como é tudo en passant, a gente está fazendo uma introdução, mas é importante a gente ter certos cuidados. A crítica da Arendt aqui, gente, é a quem, como ela diz, podia fazer alguma coisa. Então, é a camada de judeus endinheirados e que tinham poder, né, que tinham posição política para fazer alguma coisa, né. Bom, a gente vai um pouco mais atrás, então, na história europeia, e a gente vai pensar o desenvolvimento dos Estados-nação no início do século XVII. A Arendt nos informa, nesses textos escritos judaicos, que nesse contexto, para que a máquina estatal crescesse, ela precisava do apoio dos judeus, porque naquele período os estados absolutistas eles estavam em conflito com a nobreza proprietária de terras, né? Então eles tinham que encontrar outro tipo de credores, e o crescimento econômico do Estado exigia a necessidade de concessão de créditos. E nesse contexto, quem poderia fazer isso? Os judeus. Então eles eram fundamentais, sobretudo porque nenhum outro grupo estava disposto a participar desses negócios. Então eles se prosperaram e se enriqueceram graças às necessidades do Estado, né, nesse período de formação. E o que eles recebiam em troca? Privilégios, que nesse contexto eram concedidos apenas a alguns judeus, né, que eram chamados agentes de corte. A esses agentes era concedida a proteção do Estado, uma fase preliminar que levou posteriormente à emancipação. Esse judeu funcionava da seguinte forma: o judeu protegia o próprio Estado, na medida em que o crédito do qual esse Estado dependia estava relacionado diretamente à sua própria pessoa, ao dinheiro que ele diretamente fornecia. Então, o Estado deveria garantir a segurança pessoal de seus judeus, né? Ou seja, o crédito de seus judeus. O que é importante dizer é que essa concessão de proteção e de direitos, ela não implicava uma aceitação dos judeus pela sociedade. Eles eram como uma parte do Estado dentro de um Estado, da economia, dos exércitos. Então, desde o princípio, eles estavam separados de todas as outras camadas e acreditavam ser uma exceção, né? A concessão desses privilégios, ela ampliou somente depois da Revolução Francesa, quando atingiu toda a camada rica de judeus, né, estabelecendo importantes centros urbanos financeiros do século XVIII, e nesse contexto, os Estados-nações surgiram, né, e com eles, as transações comerciais que exigiam mais capital e crédito do que os judeus de corte dispunham. Então, agora, só os banqueiros judeus, apoiados numa coletividade judaica organizada, podiam satisfazer essas novas necessidades governamentais. Ou seja, a fonte dos créditos não se localizava mais nos judeus individualmente, mas numa coletividade de judeus. Dessa forma, os privilégios concedidos pelo Estado não atingem apenas o judeu individual, mas uma camada rica de judeus, que encontrava-se cada vez maior no final do século XVIII. Vamos destacar aqui, camada rica, tá, gente? Tem uma margem enorme, né, de judeus que ficavam de fora ainda, né, que é a massa de judeus que não era rica, né? Mas é nesse contexto que os judeus descobrem que os direitos humanos estavam à venda.
situarem, né, as leis garantindo proteção de residência, de pessoa, de propriedade, ou seja, os direitos humanos, como compreendidos pelo século XVIII, eram pagas pelos judeus abastados sob a forma de impostos especiais e conquistas. Bom, então, o iluminismo prometeu aos judeus a emancipação e, acima de tudo, os proveu de argumentos para reivindicar os direitos humanos iguais, mas esses direitos humanos, eles eram concedidos de acordo com a capacidade de cada judeu prestar um serviço ao Estado. Ou seja, os direitos eles eram concedidos só como recompensa a quem tinha dinheiro e colocava a serviço do Estado. Assim, essa camada mais próspera de judeus foi garantida uma proteção estatutária, enquanto os demais deveriam provar o serviço prestado ao Estado para que fosse concedido um estado de excepcionais. Então, os direitos humanos aqui foram concedidos na forma de privilégios gerais. Então, a gente pode dizer que essa emancipação, essa liberdade não foi conquistada, mas ela foi negociada, né? Bom, a liberdade de alguns, essa frase da Arendt vale a pena destacar, né? A liberdade de alguns demonstra claramente, sem floreios, primeiro para muitos e depois para todos os demais, o preço exigido pelos direitos humanos. O problema de se pagar por esses direitos humanos é que eles têm uma garantia apenas enquanto o dinheiro tem alguma importância. E aí, quando, por fim, os judeus perderam posição exclusiva nos negócios do Estado, durante a expansão imperialista, em que emerge o espírito de concorrência competitiva, declinou, consequentemente, a importância do seu povo e de sua riqueza para o Estado. Então, aqui, quando começa nessa corrida imperialista, a burguesia entra em jogo, né? E aí a riqueza dos judeus já não tem tanta mais importância para o Estado. E aí, coincidentemente, é quando essa riqueza não faz mais sentido, ou seja, não tem mais o interesse para o Estado em negociar esses direitos e privilégios, mas já estamos ali num contexto pós-iluminista, o que eles fazem? Aí sim a emancipação alcança todos, né? E aí, bom, não vai dar para a gente entrar aqui hoje, mas aí nesse contexto os judeus têm que correr para então se destacar de outro jeito, para tentar serem assimilados, né, para eles tentarem ser aceitos nessa sociedade de outra forma que não fosse, então, através do dinheiro, né, e aqui que entra a ideia de parvenir, né, que vai tentar se apoiar num estereótipo, né, mas, enfim, não vai ser assunto para hoje. Bom, o que é importante a gente perceber nessa história contada por Arendt é que o fator econômico não representava a garantia de emancipação a todos os judeus, mas apenas a alguns, aqueles endinheirados. Então, a moda da época, como indica Arendt, referindo-se ao início do século XIX, era de favorecer os judeus a moda era de favorecer os judeus como indivíduos, mas de desprezá-lo enquanto povo. Isso é muito frágil. Isso é muito frágil para garantir efetivamente os direitos, né? Então, essa emancipação, ela era entendida mais como uma concessão de privilégio do que uma conquista de direitos, efetivamente. Então, os privilégios, diferentemente dos direitos, eles só podiam ser garantidos à medida que os judeus eram úteis ao Estado, né? Então, qual que era a base dessa relação? Era uma troca, era uma concessão, né? Então, a emancipação resultava, como diz Arendt, numa gradual extensão de privilégios, né? Essa emancipação ela se relacionava com uma nova estrutura política e jurídica dos Estados-nação, fundada no ideal de igualdade pós-Revolução Francesa, que eles deveriam, né, de fato, conceder direitos a todos os judeus. Mas essa emancipação significaria, nesse contexto, igualdade e privilégios ao mesmo tempo. Então, por um lado, o Estado tinha total interesse em tratar os judeus como um grupo à parte, né, e conceder privilégios para mantê-los, né, oferecendo-os os créditos, né, eles tinham esse papel importante, então tinha essa relação, então tinha que tratar como um grupo à parte de alguma forma. Por outro lado, os novos governos eles deveriam enfrentar as desigualdades desse novo sistema, né, que estava fundado em condições de igualdade política e legal. Então, essa igualdade ela deveria alcançar os judeus como um grupo. O resultado desse paradoxo foi que a extensão de privilégio aos judeus, mas como um grupo separado da sociedade, né? Então, eles viveram uma contradição nos últimos séculos da Europa. A igualdade concedida sob a forma de privilégio e o privilégio como um meio para alcançar a igualdade, ou seja,
os direitos eram concedidos pelo Estado a alguns judeus, como forma de recompensa pelos serviços prestados, mas era estendido somente a alguns, e como moeda de troca se apresentavam como privilégios. Mas esses direitos, por sua vez, eram a forma que os judeus tinham de se igualar aos gentios da sociedade europeia. O fato de ser judeu assim significava que ou era superprivilegiado, por receber proteção especial do Estado, ou subprivilegiado, né? Pensando aqui as massas que não tinham condição de fazer essa negociação, porque estavam tão privadas de certos direitos e oportunidades, negado a essa camada de judeus. Bom, e o que todo esse contexto nos diz sobre o direito a ter direitos? Aqui a gente parece entender melhor o que a Arendt quer dizer sobre a necessidade de participação política para assegurar a possibilidade de acesso aos direitos humanos. A relação estabelecida entre essas camadas ricas e o Estado não era uma relação efetivamente política, era uma relação econômica, uma relação baseada na troca, né, na troca de serviços e de direito de concessões, né? E aí era para alguns, não era para o judeu como povo. Então, ou entramos todos coletivamente, e nesse caso, né, como povo, na esfera pública, participamos do governo, conquistamos nossa igualdade, o que significa que ela não deve ser concedida, entregue ou negociada. Ou esses direitos vão sempre significar algo muito frágil, que basta um contexto político mais tenso ou um ambiente social mais envenenado para se provar sem raízes capazes de segurar essa ventania que está passando. E aí é dureza, né, a gente pensar como a atualidade, né, dessa ideia. Então, caminhando para a última parte da nossa aula, e aí esse ponto, então, a riqueza sem poder é inócua, então, na hora que esse dinheiro não tinha mais importância, esse poder vai por água abaixo, então o poder não se funda em riqueza, né, e nessas trocas, ele se funda em verdadeira participação política. Então, caminhando para essa última parte da nossa aula, eu queria indicar para vocês o que emerge dessa crítica de Arendt aos direitos humanos e também à política judaica, que nos mostra que é inegociável para Arendt na política. Se a gente quer um espaço público efetivamente alargado, capaz de alcançar todos os homens e mulheres, e que todos sejam, de fato, pessoas que tenham direito a um lar, a trabalhar, a criar laços sociais, a participar politicamente de sua comunidade, o que então é inegociável para Arendt? Bom, o que emerge da crítica? Qual a noção política? Deixa eu só beber mais uma aguinha. Primeira, a noção de igualdade. Arendt recusa completamente a noção de igualdade como algo natural, dado, óbvio, né? A igualdade, para ela, repousa em um paradoxo. Nós somos todos iguais na medida em que a gente por nossa capacidade de nos entendermos reciprocamente, né? Pela nossa capacidade de nos ouvirmos, né? De nos entendermos. Mas a partir do momento que a gente age, em que a gente fala, a gente expressa a nossa singularidade, né? Que prova que somos absolutamente diferentes um do outro. Absolutamente diferente de qualquer ser que está, esteve ou estará aqui no mundo, né? Então, não é possível uma política para ela que ignore essa condição humana da pluralidade. Porque porque essa política, quando ignora o fato da igualdade repousar na diferença, ela vai sempre tender a homogeneizar os homens e mulheres e a solapar as diferenças. Ela vai ser sempre incapaz de lidar com o diferente. Então, pelo contrário, essa política deve se fundar em instituições capaz de garantir igualmente a possibilidade de todos participarem dos negócios públicos e de gozarem de direitos de acordo com sua singularidade, ou, em outras palavras, a despeito do que é diferente do outro. Então, o perigo de assumir essa noção de igualdade natural, ou dada, é que ela retira o compromisso que a gente tem, homens e mulheres, de se esforçar para o convívio com as diferenças. E o espaço público é e deve ser a esfera do debate, da negociação longa, cansativa, na qual todos colocam seus pontos de vista, seus argumentos, para que a gente vá chegando em acordos, né? E isso a gente sabe é muito difícil, né, gente? É bem mais fácil conversar, negociar com quem é mais parecido com a gente, né? Bom,
A segunda noção, é inegociável para a Arendt que a política seja um campo de ação somente para alguns, né? A política é um campo de ação e é um campo de ação para todos, né? Então, a participação política, o espaço para agirmos, expressando nossa singularidade, nossas demandas, em acordo e negociação com os outros, aqueles com os quais nós compartilhamos o mundo, a nossa comunidade, e que são diferentes de nós, não pode ser prerrogativa apenas de alguns. Primeiro, porque, na verdade, é importante a gente ter um lugar no mundo, a gente só pode agir, de fato, a gente só pode se posicionar se a gente tem um lugar no mundo, que a gente compartilha com o outro, né? Então, e a partir do momento que a gente tem esse lugar no mundo que pode se expressar, que pode se manifestar, todos têm que entrar para essa esfera, né? Então, e participar sempre, né, politicamente. Por isso que a gente vai encontrar várias vezes na sua obra a sua defesa em contexto dos conselhos, né, por exemplo, que a Arendt identifica uma limitação muito grande da democracia representativa, por exemplo. Ela não nega, ela não recusa, mas ela indica como a participação limitada a um voto em uma urna é muito pouco, né? Então, os conselhos, para elas, são formas de garantir uma continuidade e permanência dessa participação política. Quem tiver interesse está na sobre-revolução, principalmente. A Arendt também vai fazer essa defesa da participação política como um objetivo mais importante a ser alcançado, não à toa que é igualada à liberdade para ela, porque os direitos humanos sempre serão muito pouco para garantir nossa efetiva participação em relação com a comunidade. Ter um lar, ter um trabalho, ter direitos civis e legais são absolutamente necessários. Mas sem a participação política, eles não são suficientes. Eles não são suficientes para serem garantidos por si, né? Porque em qualquer situação de perigo e instabilidade político-social, todos eles podem ir por água abaixo. E se não temos poder, se não estamos inseridos politicamente em nossa comunidade, participando ativamente, organizados, eles têm um grande risco de serem eliminados e corremos para aquele limiar do direito, do direito de perder o direito à própria vida, né? Então, por isso que para ela, somente a expulsão de uma comunidade implica na expulsão da humanidade, né? Foi essa experiência de Arendt e foi a sua efetiva participação política contra o nazismo que mudou esse seu pensamento, né? Bom, essa novela, infelizmente, parece que não terminou no século XX, né? E por isso o alerta de Arendt segue tão importante. Eu encerro dizendo o seguinte: se alguém, por acaso, questionar, a Arendt, então, era contra os direitos humanos, já que você passou aqui 1 hora falando das críticas dela aos direitos humanos, de nenhuma forma. É universal a sua reivindicação de que todos os seres humanos têm direito a ter direitos. Mas isso só pode ser possível se todos os seres humanos têm um lugar no mundo, são parte de uma comunidade e podem agir nela, manifestar quem são. Esses direitos humanos só podem existir se refere-se a um sujeito concreto, histórico, e se há instituições para garantir que sejam efetivados. De outra forma, é verdade, os direitos humanos não passam de um slogan. Obrigada. Professora Nádia, muito obrigada por essa aula magnífica que a senhora deu para a gente, e exatamente por terminar com essa citação que nos mostra só a atualidade do momento que nós vivemos, né? Esse mundo de selvageria, onde o secretário, há menos de um ano, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, estava pedindo um esforço planetário para que se barrasse esses discursos de ódio. Se começa a pandemia, se começa um tsunami de xenofobia, se procurando culpados, colocando povos como um povo contra o outro, um povo como culpado de uma situação que nós nem temos certeza exatamente o que aconteceu e que não podemos tomar jamais uma situação, uma posição como essa, né, de se achar culpados. E depois, o que é que a gente vê acontecer com isso, né? São povos, a população começa a se estimular na produção ainda maior desse discurso de ódio, escolhendo
quais os grupos vulneráveis que poderiam ser sacrificados nesse momento, né? Para quem as vacinas devem ir, para quem os leitos devem ir, os respiradores seriam mais eficientes para quem, não é? Então, essa sociedade utilitarista é uma sociedade que nos dá muito medo de viver nela, né? A partir da primeira aula, quando nós vimos aí o prejuízo que pode ser de se adotar um projeto de neoliberalismo hegemônico, aonde o mercado, a vontade do mercado, ela é superestimada por cima de um projeto societário que promove o bem de todos, né, que faça a inclusão de todos. Depois a gente vem, escuta a Judith Butler, aquele lá com a Wendy Brown. Depois, na segunda aula, a gente já escuta a Judith Butler nos dizendo que quando o Estado se omite na promoção dos direitos humanos mais básicos, ele exacerba ali a desigualdade social e ele exacerba as vulnerabilidades. Foi só o que nós vimos durante a pandemia. Os grupos vulneráveis serem ainda mais atingidos do que os outros grupos, né? Depois a gente escuta na terceira aula a Fraser falando que sem essa participação, sem que se dê voz a todos os grupos, a gente não consegue garantir uma universalidade de direitos humanos, né? E agora com a Hannah Arendt dizendo exatamente isso tudo que a senhora nos expôs, que quem tem direito a ter direitos? De que modo esses discursos de ódio que nós estamos nos confrontando o tempo inteiro, ele cria classes de pessoas que não têm direito a ter direito algum. Então, é por isso que eu digo que esse pensamento é mais que atual, é algo que nós temos que conhecer, que refletir muito sobre essas categorias para determinarmos qual é o caminho que nós temos que traçar. Enquanto sistema de justiça, participantes do sistema de justiça, e enquanto responsáveis por esse projeto societário que vem ali disposto na Constituição da República, né, na Constituição Federal. Tem uma opção de perguntas aí no chat para a senhora, eu acho que a senhora está tendo acesso. E eu passo agora a palavra para a doutora Ana Luísa, que ela é muito interessada na Hannah Arendt e ela quer fazer uma colocação. Microfone, Ana. Professora, em primeiro lugar, meus parabéns pela exposição brilhante, né, do pensamento da Hannah Arendt. Eu creio que um ponto que foi frisado pela senhora, a questão do estranho, não é? Isso transcende até as fronteiras legais, transcende até as considerações sobre direitos humanos. O estranho sempre incomoda, mas, ao mesmo tempo, ele incomoda e ele fascina, né? Então, há também quando nos aproximamos suficientemente desse estranho, ele passa a ser, até provocar uma curiosidade. Então, essa aproximação é extremamente necessária, e eu acho que o pensamento, como bem disse a doutora Carla, o pensamento da Hannah Arendt é atualíssimo, não é? E se a gente for pensar aqui no exemplo de Nuremberg e outra questão básica que eu acho na teoria dela e que muito diz sobre os nossos dias é a banalidade do mal, não é? Realmente, e a justificativa de que, eu fiz isso porque outros me mandaram, ou porque outros disseram, isso nos faz com que a pessoa se exima de pensar. Outro me disse,
né? Outro me ordenou, então eu não sou culpado porque eu estou só fazendo o que me disseram para fazer ou que me convenceram que né, pela normalidade todos estão fazendo isso, né? Então eu não estou fazendo nada demais, eu só estou refletindo o poder da maioria. E eu lembro aqui também do John Hart Ely, que embora seja um filósofo mais formalista, mas ele sempre se preocupou com os direitos de acesso político, não é? E eu acho que o pensamento dele se encontra muito com o da Hannah Arendt nesse sentido. Eu faria, há várias perguntas aqui, e a professora irá também examinar essas perguntas. A minha seria o que a Hannah teria a dizer sobre o conflito ou debate entre universalistas e culturalistas, né? E particularmente pensando nos direitos das mulheres. E, bom, a lista, a professora, se precisar, eu posso enumerar, ou se estiver visualizando, pode responder de acordo com a sua linha de raciocínio, né? Muito obrigada pela sua exposição, por estar conosco, nos brindando, né, com esta aula. Obrigada, gente, por todas as perguntas e os comentários. Vou começar um pouco pela ordem. A doutora Carla, eu queria comentar um pouco essa ideia que você coloca do discurso do ódio e também desses interesses privados, né, que vão guiando esse debate público, ou que vão guiando a própria ação quando há uma perda do interesse comum, né? Uma perda do cuidado comum, e parece que não é mais, ninguém está mais guiado por esse interesse comum e só por esse interesse privado, porque isso parece ser algo que percorre, né, esse momento que a gente está vivendo, né? Quando é incapaz de pensar nem numa vacinação como uma ação comum, né? Não estou pensando, né, o uso da máscara, né? Não é que estou pensando só em mim, né? Como está nesse espaço, nesse compartilhamento, exige esse interesse comum. E eu argumento fortemente como isso também era uma das maiores preocupações que guiou todo o pensamento da Arendt, que quando esses interesses privados adentram a esfera pública, a gente pode minar a esfera pública, né? E quando ela permeia e toma conta das instituições, ainda é mais grave, né? Então, quando a gente vê bancadas levando nesses interesses e colocando em xeque esses interesses comuns, a gente tem esse risco de minar esse mundo comum, né? Então, um pouco que me ocorreu a partir do seu comentário. Bom, professora Ana Luísa, também muitas questões. Primeiro, sobre a banalidade do mal. Vocês vejam, né, como é um outro contexto, né, em que ela colocou, foi em relação ao julgamento do Eichmann, e que todo mundo esperava ver um monstro, né, todo mundo precisava, né, parece para ter aquele sentimento de estamos resolvendo, estamos passando a história limpo, então temos que, como se estivesse concentrando toda a história naquele homem, e ela virou e falou, mas eu não encontrei um monstro, eu encontrei uma pessoa bem comum, né, um cidadão, assim, um pai de família, né? Então, isso é tão assustador para a gente, o que ela coloca, que é como pessoas ordinárias são capazes de promover maus extraordinários, né? Em defesa de algo que se diz, né, sem a capacidade de refletir sobre o que está fazendo e sem a capacidade de dimensionar o quanto aquela ação em que se obedece, né, ela é encadeada em uma ação que, enfim, destrói vidas, né? Então, sem dúvidas, a gente também tem muito a pensar
em relação à banalidade do mal. Sobre o debate que você coloca, eu acho desafiador dizer assim, onde é que a Arendt se colocaria, principalmente porque ela não se filiava a nenhum ismo, né? Ela não se filiava a nada. A gente vê a Arendt apanhando de liberal, a gente vê a Arendt apanhando de marxista, a gente vê a Arendt apanhando de comunista. Então, eu vou tentar dar uma resposta arendtiana, porque ela possivelmente não ia se posicionar nesse debate, porque eu acho que o que mais marca o pensamento dela é a independência de pensamento, né? Essa capacidade dela dialogar com toda a história da filosofia, mas se posicionando de forma independente e fazendo as questões que têm que ser feitas. Nesse sentido, quando você coloca a questão das mulheres, como ela pensaria, é importante dizer que a Arendt, ela é do século passado, ela morreu em 75, ou seja, já haviam, né, mulheres ali, quando a gente pensa, por exemplo, Simone de Beauvoir, ela adorava Rosa de Luxemburgo, é bom demarcar, mas ela nunca foi feminista, né, ela nunca escreveu exatamente sobre isso, mas tem uma resenha em compreender sobre o tema, mas ela não se, inclusive é um cômodo, quando diziam assim para ela, quando ela foi a primeira professora de uma universidade, como é que a primeira professora mulher, como você se sente? Ela se sentia incomodada, falou, olha, eu estou acostumada a ser mulher. Então, mas isso significava que ela era antifeminista, ou que ela não importava, né, com essas causas? Não. Então, tem um livro que é muito legal, chama The Feminist Interpretations on Hannah Arendt, que tem vários artigos sobre como pensar, né, a teoria de Arendt a partir disso. E o que eu acho extremamente potente na teoria dela é que a gente pode pensar o feminismo a partir disso. A gente tem várias críticas também, quando dá para pensar também a Arendt antifeminista, como, por exemplo, uma crítica da Sheila Ben-Habib, como quando coloca, por exemplo, a Arendt diz, né, que ao dizer que problemas o que confere ao espaço privado, né, não pode invadir a esfera pública, eu acabei de dar um exemplo aqui anterior que eu estava querendo dizer quando o problema são esses interesses privados conduzem, né, a esfera pública, como pode ser prejudicial, né? Bom, vou dar um exemplo aqui, é isso, como se eu, por exemplo, não estou afim eu estou pensando em mim, não gosto de máscara, né, e eu sou uma deputada e eu vou colocar uma lei que não é para usar máscara, né, ou então eu sou uma dona de uma seguradora, me torno uma deputada, eu vou atuar lá na bancada, obrigando um monte de lugar a ter seguradora, né, para me favorecer. Bom, a gente está pensando nisso, quando fala, né, do interesse público, privado, invadir, né, a esfera pública e várias outras situações. Por outro lado, é claro que você pode pensar, então, quer dizer que o problema das mulheres, os problemas domésticos não são problemas políticos, a gente pode pensar também, né, a questão da reprodução não é uma questão política, e foi aí que a Arendt foi muito criticada, né, como é que a gente vai dizer que o cuidado doméstico, né, não é um problema político, né, não tem que ser debatido no espaço público. Por outro lado, o que eu acho que a gente também dá para pensar? A Arendt, quando ela afirma essa necessidade da gente estar, primeiro, a presença na esfera pública, pertencer a uma comunidade pública e participar politicamente é prerrogativa de todos, né? Então, ela deixa claro que todo mundo tem que estar na esfera pública, tem que agir politicamente, participar politicamente, informando a sua singularidade, né? Informando as suas próprias demandas. Para mim, isso é claro que isso se abre para o feminismo, né? Que se eu estou informando a minha singularidade, se eu estou me formando como uma pessoa que tem as suas demandas históricas, contextualizadas, né? E eu vou para um espaço público, possivelmente eu vou levar minha demanda como mulher, né? Então, a teoria dela abre para isso também, né? Então, eu diria que ela não se posicionaria, mas a gente pode pensar em várias situações essa possibilidade. Bom, e também, só retomando um pouco, quando eu digo que como os textos judaicos, as reflexões judaicas informaram a teoria política dela, ela pensou muito em relação ao pária consciente, que é aquele que não se conforma, ele se recusa a seguir certas regras, certos padrões para ser aceito,
ele se rebela contra essa situação, ele entende a sua situação de opressão que se encontra e diz, não vou me conformar, não vou agir como todo mundo, eu vou agir de acordo com a minha opressão, né? Esse seria o pária consciente para ela. E a gente também pode pensar essa situação, a estrutura de pária consciente para pensar o problema também das mulheres, das feministas. Então, vamos dizer assim, eu não vou me configurar, me adaptar num cenário público da mesma forma que homens. A gente tem discutido muito sobre isso. Vocês que estão nessa posição de poder, a doutora Carla dizendo como vocês todos estão uma equipe feminina, né? Como, por exemplo, estar como mulher significa trazer demandas como mulheres e que, se fosse só de homens, não teriam sido ouvidas, não estariam sendo percebidas, né? Então, como a gente tem visto agora as mulheres ao ocupar o espaço público, vou amamentar, as mulheres amamentando, né, no plenário, né? Não, a gente tem que falar sobre a licença das mulheres, expandir esse tempo, ou seja, elas levam a sua condição de opressão para esse espaço público e diz, eu não vou agir como todo mundo, não vou agir como esse universal, né? Eu não vou agir como os homens que configuraram esse espaço. Enfim, para dizer que tem material dentro da teoria dela que eu acho que abre para a gente pensar. E se ela reivindica incontestavelmente a pluralidade como base da política, o que é pluralidade? É respeitar e assegurar singularidades, né, de cada ser humano. As singularidades, elas passam pela questão de gênero, de raça, né? Então, a gente precisa estar numa comunidade política que seja capaz de dar conta de todas essas singularidades. E ela fez uma defesa em conteste desse tipo de política. Então, eu acho que é aí que entra esse espaço. E aí, posso ir para as perguntas aqui do chat? Aproveitando um pouco sobre isso, porque tem essa questão aí negra. Eu queria só comentar outra coisa, porque eu vi que a Priscila fez um comentário legal sobre o que você disse, sobre o estranho que vira um exótico, né? Que a gente ou quer acabar, exterminar esse estranho, é mais fácil a gente entender essa homogeneização, que é o perigo também que a Arendt informa, da conformação da sociedade de massa, de todo mundo seguir mesmas regras, mesmos padrões, entrar dentro desse mesmo formato, né, de trabalho, de consumo, né? E que aí fica um pouco, inviabiliza certas possibilidades de ação, de furar, né, essas regras, porque todo mundo vai seguindo exatamente os mesmos padrões, né, não tem a possibilidade para o diferente, que é o que a ação possibilita, né, quando a ação possibilita nos informar a nossa singularidade, ela abre espaço para o novo, porque já que somos todos completamente diferentes, cada um informa uma singularidade, né, e aí imagina quando está numa teia de relação que uma singularidade vai se encontrando com a outra, né? Então, essa é a comunidade que ela acredita ser possível, em que há esse espaço para ação, para espontaneidade, para o novo, e que foge essa conformação, essa regra. E o diferente, ele estranha. Então, tá uma tendência ali a aniquilar. Mas, como você disse, quando a gente ouve, quando a gente tem um espaço público em que há a possibilidade de ouvir, de posicionar, de ouvir, de debater, e o espaço público é isso, onde a gente faz acordos, a gente ouve, ele é difícil, é muito difícil lidar com a diferença um do outro, né, mas é a partir delas que a gente constrói politicamente essa comunidade, né, então é a partir dessa possibilidade de discussão em que a gente informa as diferenças e que a gente constrói essa teia, né? E quando tem essa possibilidade da discussão, aí que a gente consegue uma estrutura que contemple, né, essas diferenças, porque todos foram ouvidos. E fica tudo muito melhor, muito maior. É muito mais engrandecedor um ambiente que tem mulheres, que tem mais pessoas negras, que tem pessoas LGBTQI+, mas não é uma questão, como eu disse, de reparação, de garantir uma vaguinha, é porque cada singularidade informa uma diferença que cresce, que a gente cresce como comunidade, né? Então, o diferente, ele faz sentido se ele é entendido e se tem espaço politicamente, porque eu concordo com a Priscila, os povos originários ou incomodam ou são exotizados, foi exatamente isso que aconteceu também com os judeus.
quando eles, quando eu estava dizendo desse processo deles serem emancipados, uma tentativa de assimilação, para eles serem aceitos, já que eles já não tinham essa diferença por conta do dinheiro em algumas situações, ou outras eles precisavam, quando não tinha dinheiro, tinha que tentar ser incluído de outra forma, eles entraram nesse estereótipo do judeu, né? O judeu exotizado. Então, eles seguiam certos padrões de estereótipo para serem entendidos como judeus, né? Porque era só sendo judeu que eles iam ser incluídos, mas ao mesmo tempo excluídos, né? Ele não era reconhecido de verdade como um igual, mas ele era acolhido enquanto um judeu, desde que siga aquele estereótipo, ele era exotizado. Então, esse tipo de assimilação é frágil, que essa assimilação social através, o que a Arendt chamava, eles são os parvenis, ela chama, né, que são os que escalam, vão subindo um nos ombros dos outros e que não se enxergam como uma coletividade, não enxergam o judeu como povo, mas é só individualmente acolhendo estereótipo. A gente pode pensar essa mesma coisa em relação aos povos originários. Enquanto eles se escoram, né, em certas exotizações e não pensam numa aceitação e numa emancipação, no reconhecimento de direitos enquanto povo, né, assegurando respeito à sua singularidade, não à sua exotização, fica muito frágil, né? Ele não tem de fato um direito. Então, essa exotização, ela, ao mesmo tempo que ela fascina, rapidamente ela vira um veneno, né? Essa atmosfera se envenena por ela, e aí depois é isso que a gente vai exterminar. Foi exatamente esse cenário que a Arendt indicou que aconteceu em relação ao antissemitismo, né? De um momento em que eles eram aceitos, pulou exatamente para o centro de não serem, né, aceitos. Bom, mas para dizer um pouco isso, a singularidade ela só pode ser respeitada se ela for garantida politicamente, não só numa perspectiva social exótica, né, de acordo com certos estereótipos. Aí tem uma questão aqui, sobre a questão palestina, o tratamento dado a esse povo por Israel, né, sobre o olhar da Arendt, ler a situação com a massa expurgada do seu espaço, da sua cultura e história. Sim, sim e sim. Aí vocês me dirão, mas ela não era judia? Sim, mas ela não queria um espaço, uma terra, né, uma comunidade judaica, uma comunidade política para os judeus? Sim. E foi aí que ela rompeu com os sionistas. Os escritos judaicos, mais uma vez, por isso que eu recomendo, esse texto dela do Aufbau, foi quando ela rompe com os sionistas. Nesse momento ela fala, desistir da atividade política, não estou mais com vocês, porque ela falava, vai dar errado constituir um Estado, nação, que ela já era contrária, porque reconhece só seus nacionais, se reconhece os nacionais, não vai ser capaz de garantir cidadania a quem não é um nacional, e ela já dizia, vai dar problema não reconhecer os povos árabes, eles estão ali, como é que vocês não estão vendo o problema que isso vai dar, né, vai dar guerra, não, isso não vai funcionar. Então ela primava por um Estado bifederado, era a defesa dela, e ela se juntou a Judas Magnus, ela foi para movimentos, para militar, e ninguém ouvia ela, ninguém dava a mínima, e aí aí ela desistiu. Ela falou, não vou mais atuar. E ela atuou nesses 15 anos junto aos sionistas. Ela já estava muito insatisfeita com eles desde alguns anos antes, que eles não defenderam, não criaram um exército judaico. Para ela era o momento certo deles agirem politicamente enquanto povo, enquanto uma unidade, né, para fazer essa defesa do povo e tentar alguma coisa além de somente sobreviver. Ela estava sendo atacada e vindo todo mundo para cima e ninguém fazia nada. E aí depois ela já não tinha engolido isso, e quando vem essa formação desse Estado em que eles não foram contemplados, ela não concordou mesmo e se afastou. Justamente porque ela é extremamente coerente, a atuação dela é extremamente coerente com a política que ela defendia, com a teoria que ela defendia, que era uma política pautada na pluralidade, né? Contra um Estado, né, que configure direitos e que garanta e proteja somente os nacionais, né? Então, sendo coerente com a sua teoria, ela não defendeu a formação do Estado de Israel tal qual aconteceu, e ela já previa que ia dar um grande problema não considerarem a presença dos povos árabes ali.
Tem mais uma, né? Aqui a Graziella, sobre o movimento negro dos Estados Unidos, a sua concepção de liberdade, as ameaças e violações dessa e totalitarismo. Bom, o que eu queria dizer sobre um ponto espinhoso aí da Arendt em relação à questão negra. Tem um famoso caso de Little Rock, né, que no movimento, né, negro dos Estados Unidos, a Arendt teve um posicionamento muito ruim em relação a isso, porque, voltando um pouquinho, a Arendt faz uma distinção muito rígida entre o que é social e o que é político, porque ela está defendendo essa esfera política para que ela não seja tomada por esses interesses privados e para que ela seja uma esfera em que realmente seja guiada, né, por esses interesses comuns, esses interesses que garantam a liberdade, né, a participação política, as pessoas. O que é, então, quando ela faz essa distinção, o que é social, o que é política, ela fica muito rígida, e o social era tudo aquilo que ela remetia a um âmbito privado, né? O problema é, em vários momentos, essa reflexão dela, a gente não tem tempo para desenvolver muito, mas em vários momentos a reflexão dela, quando ela faz essa distinção, funciona, faz sentido, a gente vê, né, qual que é o problema, quando a esfera social invade essa esfera política e a gente mina esse espaço público, a gente mina os interesses comuns e o cuidado com o mundo. O problema é que, quando em momentos ela ficou muito rígida em relação a isso, e aí deu problema. E aí um desses momentos foi em relação a Little Rock, quando ela disse que quando a aluna, né, chega na escola, né, que era só de alunos brancos até então, e ela vai no movimento, né, no movimento militante de entrar naquela escola para assistir aula, né, e aí ela é atacada por uma massa de gente branca, e aí a Arendt diz: os pais estavam errados em deixar ela ir, porque isso não é uma questão política, isso é uma questão social, e mais ou menos dizendo que, defendendo a divisão das escolas, né, e que essa questão não era uma questão política, era uma questão privada. Bom, claro que não, né, isso deu muito problema. Mas eu queria dizer que, pela primeira, a Arendt, várias vezes ela era muito cabeça dura, ela era muito dura com as palavras, ela era muito cabeça dura e ela não voltava atrás, em várias situações. E, por exemplo, o Eichmann em Jerusalém, como a gente estava dizendo, ela foi dura em vários momentos, ela criticou muitos conselhos judaicos, e ela foi massacrada por anos por pessoas do mundo inteiro, e ela não voltou atrás dos posicionamentos dela. Em relação a Little Rock, ela voltou atrás. Ela disse, numa carta do Ralph Ellison, que era, né, do movimento, ele criticando muito como ela não tinha percebido a luta deles, né, não tinha percebido o sofrimento deles e como aquilo importava politicamente, e ela respondeu dizendo: realmente, eu não fui capaz de entender. Nesse momento, ela percebeu, né, que tinha errado. Então, para dizer o seguinte também, grandes pensadores, grandes contradições. A Arendt, quando a gente vai entrar na questão negra, ela dá esses deslizes, mas veja, se quando ela diz que quando você é atacado como judeu, você tem que se defender como judeu, não como defensor de direitos humanos ou de qualquer outra coisa, por que isso não funcionaria para os negros, como mulheres? Se você é atacado como negro, você tem que defender como negro. Se você é atacado como mulher, você tem que se defender como mulher, né? Então, para dizer, Graziella, que quando a gente encontra muitas limitações da teoria de Arendt em relação ao movimento negro, principalmente quando, nesse contexto, ela faz uma crítica à violência, que ela não acreditava na violência como ferramenta política, né? Ela acreditava na construção do diálogo, e quando entra a violência, porque acabou o diálogo, né? E era um momento que estava pipocando, estava no pau nos Estados Unidos, né? Então, a gente encontra um monte de problemas, por assim dizer. Por outro lado, da mesma forma como eu coloco a questão das mulheres, a teoria política da Arendt, ela nos dá ferramentas para a gente pensar de outras formas. E eu acho que quando a gente pensa a questão judaica, tem um livro muito bom que chama The Negro Question, que é da Catherine Jeans, é uma resposta ao The Jewish Question, que ela vai fazer justamente essa comparação como Arendt. Então, pensar que se a Arendt tivesse pensado
a questão negra, como ela pensou a questão judaica, né, de agir politicamente de acordo com o que é atacado, de se engajar enquanto comunidade, não individualmente, não resolvendo com saídas individuais em relação ao seu problema, né, não tentando se conformar e ignorar o seu caso, né, ignorar a sua condição, aí parece que a gente consegue encontrar formas de pensar de maneira produtiva, né, a questão negra. Tem mais alguma? Não vi. Acho que foram essas as perguntas, professora. Então, eu agradeço imensamente todas essas colocações, agradeço as perguntas, os comentários, a participação da audiência do YouTube. Já relembrando que a nossa próxima aula será segunda-feira, dia 22 de março, nós vamos ouvir uma aula sobre o pensamento da Silvia Federici, sobre a construção social do patriarcado, a partir das considerações da professora Juliana Machado. Relembro também e convido a todos que amanhã, às 14 horas, aqui no canal do YouTube da Escola Superior do Ministério Público, nós teremos também um evento em parceria com o CAOP da Infância e da Juventude, onde falaremos sobre a adoção. Teremos como convidado o tema será, vou repetir, adoção e convivência familiar e comunitária, desafios e perspectivas. O palestrante será o nosso colega do Ministério Público de Minas Gerais, André Tuma, e vamos ter a honrosa participação de 2 promotores de justiça aqui do Ministério Público do Maranhão, que são exemplos de força de trabalho e de atuação para todos nós, que é o José Frazão Sá Menezes Neto e o Sandro Carvalho Lobato. Então, amanhã, às 14 horas, todos estão convidados para conversar um pouquinho sobre a adoção. Professora Nádia, de novo, parabenizo a brilhante explicação que a senhora deu. É muito difícil falar de Hannah Arendt em um tempo tão espremido como esse tempo que nós ofertamos para a senhora, mas tenha consciência de que acenderam-se várias chamas de pensamentos novos aqui na cabeça de todos nós. Minhas colegas, Ana Luísa, Alexandre e toda a equipe da escola, os intérpretes de Libras, que estão aí conosco no canal do YouTube, garantindo uma acessibilidade para aumentar ainda mais esse nosso trabalho de promoção de direitos. Meu muito obrigado à equipe da TI, que está aqui conosco, solucionando aqui todos os problemas. Desculpem a todos o problema aí no início que nós tivemos, mas também agradeço à equipe da TI e o setor de pedagogia por ter solucionado esse problema. Antônio e Marcelo, meu muito obrigada. Professora, nós tivemos vários pedidos de acesso ao seu material, seus slides, se a senhora depois puder encaminhar para a escola, nós vamos encaminhar e disponibilizar para os alunos do curso, certo? Com certeza. Bom, mais uma vez, obrigada. A senhora quer falar alguma coisa agora? Só agradecer mesmo e parabenizar e desejar sucesso a todas as iniciativas da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, que estou compartilhando e testemunhando que são incríveis. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada e até amanhã ou até segunda-feira. Estaremos todos juntos.